Cada vez mais a gente quer se conectar com o alimento que a gente consome, e o vinho não deixa de ser um alimento. Se conectar com essas histórias, com as pessoas que estão por trás daquela garrafa de vinho, que muitas vezes estão dentro daquela garrafa de vinho. Essa é uma experiência para mim que não tem preço. Então eu queria convidar todo mundo para entrar nesse universo maravilhoso dos vinhos através dos vinhos brasileiros. No episódio de hoje eu vou ensinar como abrir uma garrafa de vinho, alguns detalhes do uso do decanter e eu vou falar do primeiro vinho laranja produzido no Brasil. Eu sou Gabriela Monteleone e convido você a criar novos hábitos e começar o que não tem preço. Cada vez mais as pessoas estão se conectando com os vinhos. Mas talvez criar um novo hábito seja a gente olhar para a produção nacional de vinhos, que está mostrando cada vez mais projetos interessantes e agora consegue alcançar uma diversidade em termos de regiões vitivinícolas muito maior. Eu sou sommelier, trabalho com curadoria de bebidas em restaurantes, também trabalho com comunicação e educação do vinho aqui no Brasil. E hoje eu escolhi um projeto muito interessante para ilustrar um pouco dessa diversidade, que está lá no Rio Grande do Sul, um projeto chamado Era dos Ventos. Eu quero mostrar para vocês um vinho que respira história. É um projeto que está no Rio Grande do Sul, numa região linda e muito especial chamada Caminhos de Pedra. E foi efetivamente uma das primeiras zonas a receber o primeiro ciclo de imigração italiana. E com esse ciclo de imigração italiana, a gente tem a chegada das variedades de uva que montaram muito o que é o nosso estilo de vinho hoje aqui no Brasil. Então esse é um projeto chamado Era dos Ventos, o produtor é o Luiz Henrique Zanini, e ele trabalha com uma variedade chamada Peverella. Peverella que é uma uva originária ali do norte da Itália, mas hoje ela é fundamentalmente plantada em solo brasileiro. E o Zanini usa uma forma de vinificar, então de fazer o vinho mais ancestral, como os imigrantes faziam quando chegaram por aqui. Então a gente tem um vinho branco, é uma variedade branca, só que durante o processo de fermentação a gente mantém a casca. E vocês vão ver que a coloração dele é bem diferente, é o que a gente chama hoje em dia de vinho laranja. E o Era dos Ventos Peverella foi o primeiro vinho laranja a ser produzido aqui no Brasil. Eu vou abrir essa garrafa e a minha ideia é dar para vocês dicas para que a gente consiga tirar a rolha de dentro da garrafa com uma probabilidade menor dela quebrar. Eu preparei um abridor e ele é o abridor que a gente chama carinhosamente de o amigo do garçom. Ele tem sempre esse corpo com uma faquinha que fica aqui, ó. Ele tem esse espiral, é interessante que esse espiral seja fino e seja teflonado. E é esse jogo que vai dar mobilidade na hora da gente tirar a rolha, efetivamente sacar a rolha de dentro da garrafa. Eu sempre deixo alguns apoios, qualquer gotinha de vinho que vaze, não faz aquela bagunça na mesa, fica um trabalho mais limpo, não é força. É jeito. Então primeiro eu vou tirar a faquinha. A gente sempre tem no gargalo da garrafa 2 degrauzinhos. A gente tira o lacre por baixo desse degrau, tá mais fundo, tá? Às vezes as pessoas abrem aqui, mas aí o vinho acaba vazando pro lacre, que é um elemento de sujeira. Então a gente abre aqui por baixo. Eu vou fazer um talho em 360 e agora um talho vertical de baixo para cima, só para soltar esse lacre efetivamente. Corpo do abridor na palma da minha mão, indicador, e eu com a ponta do meu dedo preciso colocar a pontinha do espiral bem no centro da rolha. Gente, essa é a dica de ouro, tá? Essa é a dica mais preciosa. Ó, eu faço como se fosse um apoio com os meus 2 dedos, para que esse espiral entre reto na rolha. E aí eu começo a girar. Vou colocar a primeira fase do abridor e vou puxar numa alavanca. Depois eu jogo o corpo do abridor para baixo e apoio a segunda fase. E vou fazer a segunda alavanca. Então eu jogo para cima de novo, posso pegar um guardanapinho e aí eu tiro com a mão a rolha de dentro da garrafa. E é isso, abrindo garrafa de vinho que nem um profissional. Essa é uma rolha de cortiça, então é uma rolha de uma fibra natural. É muito importante quando a gente for conservar essa garrafa, mantê-la deitada. Pro vinho, pro líquido ficar sempre em contato com a rolha e a fibra da rolha ficar expandida, fazendo com que o vinho fique armazenado, não tenha nenhum tipo de evaporação. Se evapora, cria mais espaço de ar aqui dentro e o vinho pode sim vir a estragar mais facilmente. Eu escolhi uma taça padrão, qualquer taça de vinho que a gente encontra no mercado é uma taça que é interessante para esse tipo de vinho. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa cor maravilhosa desse vinho, uma cor mais dourada.
Por isso que a gente chama ele de vinho laranja, que ele tem esse tom mais alaranjado. Eu tô sentindo esse vinho com os aromas um pouco mais fechados, um pouco mais tímidos. Então, nesse momento, eu posso escolher utilizar um decanter. Então, o decanter é esse recipiente. Você pode substituir tranquilamente na sua casa por uma jarra. E a ideia do decanter é criar uma superfície de contato entre o líquido e o ar e fazer com que os aromas, as moléculas de aroma se expandam e que a gente consiga perceber os aromas de maneira mais clara, mais eficiente. E quando a gente for usar, a gente avinha o decanter. O que é avinhar? É jogar um pouquinho do líquido dentro do decanter e embeber todas as paredes para tirar qualquer poeirinha ou qualquer resquício aí de coisa que possa existir que não seja o próprio vinho. E aí, como eu quero ar, então eu não preciso fazer um movimento aqui muito devagar. Eu posso colocar um pouquinho mais de força, ser um pouco mais energética no meu gesto, para justamente fazer com que o líquido se misture melhor com o ar. Eu não vou ficar aqui falando dos aromas e dos sabores desse vinho, porque eu acho que a coisa mais bacana que a gente tem através da bebida é justamente essa descoberta, a nossa própria descoberta. Esse exercício individual é muito importante. E aí eu queria, obviamente, com uma taça de Peverella na mão, perguntar pro pai desse vinho, pro Luiz Henrique Zanini, o que é vinho para ele. Para mim, eu acho que o vinho está longe de ser um produto industrial. Eu acho que vinho está muito mais ligado ao artesanato. O vinho é essa ligação que o homem tem com a terra. Por exemplo, a gente acompanha todo o ciclo da videira, né? Todo aquele período de dormência, de brotação, né? Depois da colheita, essa festa da colheita. Então, vinho é ciclos, como nós somos ciclos também, né? Vinho é simplesmente esse reflexo do que é a terra. O reflexo do que é a terra, eu acho que é a grande intenção por trás do trabalho desses vinhateiros, que são artesãos, na verdade. E essa conexão é muito importante a gente estabelecer como um novo hábito, pra gente ficar mais próxima a essa pessoa que fez esse vinho, a essa história que tá por trás dentro dessa garrafa, e a gente ter muito mais prazer com a bebida. E aí eu queria convidar vocês para entrarem no site da Mastercard. A gente tem uma entrevista completa com o Luiz Henrique Zanini, além de uma entrevista com uma vinhateira muito especial, que é a Marina Santos, também tá lá no Rio Grande do Sul, além de outros muitos conteúdos acerca de estilos de vinho, variedades não tão conhecidas de uvas, mas que fazem parte da nossa história vitivinícola. E queria convidar vocês também para o nosso próximo episódio para falar um pouco sobre essa diversidade de regiões. E aí a gente não vai ficar tão preso no Rio Grande do Sul, a gente vai explorar outras regiões do Brasil. Eu espero vocês!